Quadros angolanos vão receber formação especializada no ramo da saúde. O acordo foi assinado no Egito. O Hospital Ana Paula está a ser requalificado para ser a unidade de referência em Viana, já que o Capalanga foi para os Molenvos. Apreendidas embarcações de pesca que navegavam perto de plataformas petrolíferas, em desafio a uma proibição. Visita do Presidente da República encerra com o convite aos empresários egípcios para investirem em Angola. Dados do PIB americano e da taxa de emprego naquele país fazem disparar o dólar em algumas nações. Tem detalhes da Taça de Angola e outras notícias do país e do mundo. É quarta-feira, 30 de abril de 2025. Bem-vindo ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. Angola e Egito pretendem alargar a cooperação no ramo da saúde com a implementação de uma fábrica privada de medicamentos e equipamentos hospitalares no país. A Ministra da Saúde anunciou o reforço da cooperação com o Ministério da Saúde da República Árabe do Egito no âmbito da formação especializada específica a quadros nacionais. Angola e Egito prevêem alargar a cooperação no ramo da saúde com a implementação de uma fábrica privada de medicamentos e equipamentos hospitalares no país. A iniciativa foi divulgada no fim da visita guiada do chefe de Estado à cidade farmacêutica, com capacidade para produzir anualmente mais de 200 milhões de medicamentos diversos. Em declarações à imprensa angolana, a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, avançou que a parte egípcia está preparada para uma visita de constatação ao país, durante a qual vai ser partilhada informação relevante sobre os requisitos necessários para abrir a indústria em Angola. Nós vamos, de facto, fortalecer. Eles estão prontos para ir a Angola, fazerem uma visita de constatação. Nós já vamos partilhar a informação relevante sobre os requisitos necessários para abrir indústria em Angola, a lista dos principais medicamentos que são importados, porque, por enquanto, tudo é importado. E, para além deles ligados à indústria, querem se estabelecer também em Angola, nós vamos reforçar a nossa cooperação com o Ministério da Saúde para a formação especializada dos nossos quadros aqui e também aproveitarmos docentes daqui, dos vários hospitais universitários, para formarem os nossos quadros em Angola. Silvia Lutucuta mostrou-se satisfeita com a tecnologia de ponta dos equipamentos mais sofisticados do mercado internacional. Nós ficamos com uma boa impressão. Vale também aqui referir que, apesar de ainda não termos um acordo formal com o Egito, mas nós temos cooperado bastante no domínio da formação de quadros, no domínio da investigação científica. Temos tido profissionais de saúde que têm vindo a fazer formação aqui no Egito de curta duração e temos abertas as portas para formação de longa duração em especialidades de alta complexidade. A indústria farmacêutica, como temos dito, e muito bem, Sua Excelência reiteradas vezes tem falado, mostrando alguma preocupação. Nós temos feito um grande investimento em recursos humanos, em infraestrutura, está-nos a faltar a indústria farmacêutica. E então está sendo um esforço muito grande, um esforço diplomático liderado por Sua Excelência Presidente João Lourenço, de junto dos países com uma indústria estabelecida, fazermos parcerias. A indústria farmacêutica, localizada fora do centro do Cairo, produz medicamentos usados nos cuidados primários de saúde para controlar doenças crónicas não transmissíveis, antibióticos, analgésicos, antipiréticos e outros para o tratamento de diabetes, hipertensão e doenças de fórum neurológico. Angola quer alcançar o nível de desenvolvimento do Egito, que atualmente é a maior economia de África.
Para este objetivo, o Presidente da República convidou os empresários egípcios a investirem em Angola e a olharem para o país como uma grande oportunidade para os negócios. João Lourenço terminou hoje uma visita oficial de 2 dias ao Egito. No último dia da sua visita ao Egito, o Presidente da República, João Lourenço, reuniu-se com um grupo de empresários locais. No encontro, João Lourenço apresentou as múltiplas oportunidades de investimento que Angola oferece, tendo convidado os homens de negócios egípcios a ajudar Angola a alcançar os níveis de desenvolvimento do seu país. Este encontro é uma oportunidade para conhecerem a Angola de hoje e a Angola que nós pretendemos ver num futuro breve. Queremos ver uma Angola desenvolvida, mas para que isso aconteça, portanto, o setor privado deve desempenhar o seu papel. Os investidores egípcios estão convidados a serem parte deste grande desafio de transformação de Angola, fazer com que Angola possa também ter este ritmo de crescimento que o Egito conseguiu alcançar nos últimos anos. Angola quer regressar aos tempos áureos das exportações e reduzir a dependência da sua economia ao petróleo, mas está ciente que só poderá alcançar esta meta com uma presença forte do setor privado. Nós queremos, para ser mais breve, diversificar a nossa economia. Queremos, podemos e devemos fazê-lo, sob pena de sucumbir. Portanto, o setor privado da economia, e quando digo setor privado, quero dizer que estamos a contar com investidores privados nacionais, mas incluindo também os investidores privados estrangeiros. O setor privado da economia tem que ser o motor da nossa economia. Tem que representar o que ele produzir, tem que representar uma fatia bastante grande do nosso produto interno bruto. O que não acontece hoje. Hoje, o nosso produto interno bruto ainda é constituído, é alimentado, sobretudo, das receitas do petróleo. Aos empresários egípcios, João Lourenço deixou claro que o país está aberto a investimento em todos os setores. E a gama de oportunidades é bastante vasta, é bastante grande, desde a agropecuária, então não apenas a agricultura, mas a agropecuária, as pescas, a indústria no geral, não apenas a indústria extrativa, portanto, temos recursos minerais diversos que vos podem interessar, o turismo. Angola é um país que tem um grande potencial turístico adormecido e, por estar adormecido, portanto, talvez seja esta a oportunidade de os primeiros que chegarem ganharem vantagem sobre os demais no desenvolvimento do turismo. O Presidente da República fez saber também que o país tem portas abertas a homens de negócios que pretendam executar empreitadas de investimentos públicos. Porque há muita infraestrutura ainda por construir, portos, aeroportos, estradas, autoestradas, fontes de produção de energia, sobretudo de energia renovável, linhas de transportação de energia. Essas são as nossas prioridades em termos de investimento público. Estações de água, tanto de produção, tratamento e adoção de água para as populações e para as indústrias. Evidentemente, escolas, hospitais. O Egito é atualmente a maior economia da África, um país que, segundo João Lourenço, constitui uma prova viva de que em África não existe apenas fome, pobreza e miséria. O mundo deve saber o que se está a passar aqui, porque às vezes fica-se com a impressão de que o desenvolvimento só está noutras paragens, na Europa, na América, e que
no nosso continente só há fome, pobreza, miséria, doenças, enfim, tudo o que é de mal, e que isso que acabamos de ver só outros continentes podem fazer. Portanto, mais do que por palavras, por atos, a realidade que acabamos de ver contraria essa ideia um pouco generalizada de que o nosso continente é um continente de desgraça, que não tem futuro. Não só não tem futuro, mas tem presente. O que a gente viu agora já não é futuro. Tanto é presente, é algo que está a acontecer. O presidente João Lourenço terminou nesta quarta-feira sua visita oficial de 2 dias ao Egito, que serviu para o reforço da cooperação entre os dois países. Algumas unidades de apoio ao juiz de garantia poderão ter melhorias significativas nos serviços nos próximos tempos. A garantia foi dada hoje pelo presidente em exercício do Conselho Superior da Magistratura Judicial, numa visita de constatação a alguns tribunais em Luanda. Por ocasião das celebrações da entrada em funcionamento das funções da figura do juiz de garantia em Angola, o presidente em exercício do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Fernando Gomes, visitou algumas comarcas para constatar in loco as condições de trabalho destes profissionais. A visita começou na Unidade de Apoio ao Juiz de Garantia de Viana, sita no Tribunal da Comarca de Luanda, no Zango Zero. Por lá, as condições não são das melhores. Para além da falta de funcionários para atender os processos judiciais recebidos todos os dias, há ainda a falta de estantes para uma melhor proteção de documentos e retoque nas estruturas em que o visual novo dá lugar ao velho. Apesar destas faltas e reconhecer os avanços nos processos judiciais, José Eduardo, juiz coordenador da Unidade de Apoio ao Juiz de Garantia do Tribunal de Viana, diz que há questões que já não dependem do Poder Judicial. A implementação é sempre difícil, havia algumas debilidades, mas hoje essas debilidades, sobretudo do lado judicial, demos como ultrapassado. Há outros problemas de questões logísticas que já não dependem do Poder Judicial. Hoje, como repito, tirando as questões de logística, me refiro a questões de logística, que é a mobilidade dos próprios arguidos, das esquadras até que é a Unidade de Apoio ao Juiz de Garantia. Nós cá hoje tivemos o início de 4 juízes, hoje estamos na ordem de 14. Já ouvimos os arguidos no mesmo dia e aplicamos as medidas no mesmo dia. As dificuldades não vêm só do Tribunal do Zango Zero, que agora pertence à província do Icolo-Ibengo, mas também do Tribunal da Comarca de Belas, tal como conta Edson Lis, juiz presidente interino. Algumas das dificuldades que vão nos beliscando minimamente e vão afetando a celeridade processual têm a ver mesmo com mobilidade de processos magistrados. Ou seja, não obstante termos alguns meios de apoio à mobilidade relativamente a diligências, a movimentação de processo de tribunal para as unidades policiais, isto temos tido alguns constrangimentos, mas em suma estamos bem melhor do que os anos passados. Serem resolvidas as dificuldades em breve é o que garantiu Fernando Gomes, presidente em exercício do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Para já, vamos levar as preocupações que foram apresentadas pelos magistrados e demais funcionários, e o Conselho Superior da Magistratura, em sede própria, vai procurar dar solução a estas preocupações apresentadas pelos magistrados e os funcionários. O juiz de garantia ou das liberdades, como é também designado noutras latitudes, é o magistrado judicial que, na fase preliminar do processo judicial, toma decisões que visam garantir os direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. Entretanto, foi há 2 anos que Angola passou a contar com a implementação da figura do juiz de garantia, cuja celebração terá lugar no dia 2 de maio. Viana deixou de ter um hospital de referência, já que, por força da nova divisão política e administrativa, a unidade de saúde de tal nível passar para a jurisdição do agora município dos Molenvos
Diante desta nova realidade, de acordo com a Direção Municipal da Saúde de Viana, está em curso um programa que prevê a requalificação do Hospital Ana Paula para ser transformado na nova unidade de referência do município. A Administração Municipal de Viana está a ajuizar estratégias para a transformação do Hospital Ana Paula em unidade de saúde de referência depois da atual localizado no município do Zango ter passado para a jurisdição dos Mulevos, resultante da nova divisão político-administrativa. De acordo com a diretora municipal da Saúde de Viana, Rosa Manuel, diante desta nova realidade, os munícipes têm recorrido aos centros de referência. Na verdade, com esta nova divisão política administrativa, Viana perdeu grandes unidades, né? Então, estamos a falar do Capalanga, do Hospital do Zango, mas também não ficamos sem unidades. Estamos com o Hospital Mãe Jacinta Paulino, que é um hospital materno-infantil. Ficamos com os centros de referência. Neste momento, Viana tem o centro de Viana 1, que é o centro Ana Paula. Esse centro está a ser preparado para ser o novo hospital municipal, para dar resposta aqui à demanda dos munícipes que procuram as nossas unidades. Nós temos nas nossas unidades serviços de referência, estamos a falar as consultas de algumas especialidades, temos nessas unidades, então estamos preparados para atender a demanda dos munícipes que procuram os nossos serviços. A médica realça que, apesar da redução dos hospitais, agora atribuídos para o município dos Mulevos, não se verifica constrangimentos no atendimento aos munícipes, dada a demanda populacional de Viana. Não há constrangimentos porque as unidades que ficaram no nosso município conseguem dar resposta à demanda da procura, né, dos nossos serviços. Não temos grandes dificuldades. Temos ali o hospital materno-infantil que dá resposta, a Ana Paula também, que tem lá os serviços especializados, então não temos grandes queixas, né, de atendimento aos nossos munícipes. Rosa Manuel realçou, por outro lado, que a Direção Municipal de Saúde de Viana tem reforçado a comunicação sobre os cuidados para acurtar a cadeia de transmissão da cólera no município. Como vocês sabem, nós estamos a viver esta fase, né, de endemia da cólera, então é a grande problemática a nível do país. Continuamos com as nossas ações de sensibilização e mobilização no interior dos nossos bairros, praças e igrejas, passando informação, né, que a cólera é um problema de saúde pública. Os munícipes têm conhecimentos, estão a acatar as orientações que nós estamos a passar, então eu acho que estamos a fazer o nosso trabalho. Segundo os dados demográficos do Instituto Nacional de Estatística, o município de Viana conta com uma densidade populacional de mais de 800 mil habitantes. E a administração dos Mulevos tem vindo a dar resposta às solicitações dos munícipes que diariamente procuram pelos serviços administrativos, depois da divisão política e administrativa. A nova realidade para os munícipes ainda requer algum esforço por parte da administração face às dificuldades enfrentadas. Uma nova realidade para os munícipes dos Mulevos que têm procurado pelos serviços administrativos local. Para Daniel Fabiano, atualmente, para tratar uma documentação a tempo e hora, é preciso acordar cedo sob pena de recorrer aos serviços de terceiros. Anteriormente, tive que tratar um documento no Mirex e o horário que eu tive que sair de casa foi às 4 horas e regressando, chegando por lá, às vezes você encontrava já o número excedido e regressando para casa por volta das 14, 15 horas para voltar o dia seguinte é muito complicado, porque muitas das vezes até a gente chega com a intenção de tratar um super urgente, porque disseram que há 3 pacotes, o urgente, o normal e o super urgente. Então, quando você pede para tratar o super urgente dentro, dizem que não tem como tratar, porque naquele dia não estão a fazer o super urgente. Mas se fora por terceiros, aceitam. E você tem que pagar no homem de fora e depois paga mais uma taxa do Estado. Entretanto, o administrador municipal dos Mulevos, Euclides da Costa, sinalizou que para fazer face à cobertura de tratamento de documentos administrativos, o município vai brevemente contar com a primeira loja de registro civil.
Naturalmente corresponde com aquilo que são as estratégias da administração municipal. Estamos ainda a trabalhar para aumentar a cobertura de documentos que são necessários para os nossos munícipes. Estamos agora a terminar um posto de identificação civil. Vamos hoje receber a visita da delegada provincial de Justiça para avaliar as condições para que nos próximos dias então coloquemos à disposição das nossas populações e ali vamos ter o primeiro posto de identificação civil e criminal ao nível do município dos Mulheres, que é um serviço que não tinha nessa circunscrição territorial, então vai beneficiar em grande escala esse serviço e temos estado a receber um feedback positivo. Euclides da Costa fez saber que, devido à nova realidade político-administrativa, muitas têm sido as solicitações dos munícipes para celeridade no tratamento dos documentos, onde se destacam os atestados de residências e direitos de superfície. Temos estado a registrar uma grande afluência aos nossos serviços, que são nomeadamente o tratamento dos atestados de residências e também os outros serviços em matéria fundiária, digo a questão do direito de superfície, o licenciamento das obras que tem estado a ocorrer ao nível dos nossos municípios e também as licenças de publicidade e outros serviços que os munícipes precisam no âmbito daquilo que é a principal ação que o Estado realiza, que é relativamente muitas coisas que são incômodo para eles, que são as vias, que também tem sido muito solicitado, muito questionado ao nível da administração municipal e também os serviços de polícia. Por isso, nós temos estado prontamente a dar uma resposta naquilo que são os documentos que é solicitado pelos nossos munícipes e para além também das audiências que nós temos estado a receber por um conjunto de entidades, tanto entidades individuais como entidades coletivas que têm estado a ocorrer ao nível do nosso município no sentido de, em conjunto, trabalharmos para o desenvolvimento deste município. E é a pensar no desenvolvimento do município que nos próximos dias será melhorada as condições de comunicação da Rua da Brasileira. Do Governo da Província, liderada por Sua Excelência Vice-Governador para o setor técnico e infraestruturas, para radiografar a Rua Brasileira com a empresa que será responsável pela requalificação ou reabilitação da Rua Brasileira e também aqui a Rua do Quelombe-Lombe para melhorar então a terraplanagem e a rua que liga a Rua Brasileira a Miamope. Vamos então também dar início a essas obras e dar uma melhor comodidade de vida aos nossos munícipes. Apreensão de embarcações de pesca. Tripulantes navegavam perto de plataformas petrolíferas. A medida é proibida. Em destaque. O Ministério do Comércio e Indústria realizou na manhã desta quarta-feira a apresentação de um portal denominado Declaração de Exclusividade. O portal vai facilitar aos comerciantes industriais aceder ou tratar documentos sem se dirigir ao Ministério, o que será um processo que, segundo o Secretário de Estado da Indústria, vai durar apenas 24 horas, contrários aos anteriores 30 dias. Denominado Portal da Exclusividade, foi lançado pelo Ministério do Comércio e Indústria para facilitar os industriais inscritos no Portal da Indústria no tratamento de determinados documentos que presencialmente faziam 30 dias e com a implementação do referido portal, segundo o Secretário de Estado para o Comércio, afirmou mesmo que o processo vai durar apenas 24 horas. O lançamento do Portal da Exclusividade portanto, decorre daquilo que é a estratégia da Secretaria do Ministério da Indústria e Comércio em relação à organização e o funcionamento do setor industrial. Nós, o ano passado, lançamos o Portal da Indústria porque tínhamos um grande desafio que prende-se essencialmente com os dados estatísticos do setor industrial. Era importante termos uma base de dados fidedigna da localização das indústrias, olhar para a capacidade instalada versus capacidade efetiva das indústrias, olhar para os planos de produção anual das indústrias, olhar para a necessidade de incorporação das matérias-primas e a estrutura de capital das indústrias. Hoje temos o portal a funcionar,
E temos esses dados que nos permitem tomar decisões mais assertivas. E, portanto, o portal da exclusividade que lançamos hoje, portanto, é uma decorrência do portal da indústria. Primeiro dizer o que é exclusividade. A exclusividade é um benefício fiscal não automático, previsto na pauta aduaneira. Portanto, é um benefício fiscal para aqueles industriais que importem matéria-prima para incorporar no setor produtivo. E esse instrumento permite conceder aqui benefícios fiscais a esses industriais. O secretário de Estado da Indústria disse que essas declarações, num passado recente, eram manualmente processados. No passado recente, essas declarações eram emitidas de forma manual. E estamos a falar de um volume de declarações assinalável por dia. E de forma manual o risco operacional é bastante elevado. Por outro lado, os industriais ficavam muito tempo com as mercadorias no porto a pagar subestadias. E também dava lugar a questões menos claras do ponto de vista objetivo daquilo que era apreciação dos pedidos e decisão tempestiva. E com isso, com este portal, os industriais vão poder, de forma online, portanto, industriais inscritos no portal da indústria, repito, com inscrição no portal da indústria, fazer o pedido das declarações de exclusividade de forma automática. De 500 escolas públicas do ensino geral em Luanda, apenas 300 têm agentes de segurança, o que compromete o sistema de ensino e aprendizagem. Os dados foram avançados no colóquio sobre segurança nas escolas, promovido pelo Comitê de Especialidades dos Professores do Partido MPLA. Uma temática que compromete o ensino no país pelo absentismo nas aulas e desistência dos alunos em zonas consideradas cinzentas. A problemática é possível de driblar com estratégias conjuntas entre o governo, gestores escolares, pais encarregados de educação. A admissão de agentes de segurança foi ponto assente no colóquio promovido pelo Comitê de Especialidade dos Professores do Partido MPLA. Joana Torres, primeira secretária do Comitê de Especialidade dos Professores dos Camaradas na província de Luanda, frisou que o rácio de agentes ainda não é o desejado. Porque geralmente faz anualmente um concurso, só que os números ainda não são aquele que nós precisamos. Os números são muito reduzidos e não é possível conseguirmos seguranças para todas as escolas. Nós construímos escolas quase todos os anos e também não é possível, pelo número de salas, não é possível colocarmos o número exato de segurança para cada escola. O desarmamento dos agentes de segurança escolar é outra preocupação dos encarregados, segundo Luís Francisco, presidente da Comissão de Pais do Quilamba-Quiache. Já as escolas que ouvimos dizer que foram assaltadas e queimaram todo o arquivo, e sabendo que um aluno que passou numa escola, fez o ensino primário, fez o primeiro ciclo, todo o arquivo dele está naquela escola. E se a escola for assaltada, será que o Ministério da Educação não está a pensar nas consequências que poderão vir depois? Tem que se haver um outro mecanismo entre o Ministério do Interior e da Educação juntos para verem em como vão conseguir comatar isto. O colóquio, que juntou professores e diretores dos 16 municípios da capital, foi prestigiado pelo segundo secretário provincial do MPLA em Luanda, Hermelindo Pereira, e presidido por Moisés Alfredo África, secretário do Comitê Provincial do Partido para o Departamento de Organização Urbana e Acadêmica, tendo referenciado que investir na segurança dos alunos é garantir estabilidade emocional às crianças e adolescentes. Devemos trabalhar para garantir ambientes escolares livres de violência, de tráfico de drogas, de vandalismo, más influências e outros males que afetam a nossa sociedade. Isso requer uma colaboração ativa com as autoridades, com os órgãos de segurança, com as administrações locais e com as próprias famílias. Investir na segurança das nossas escolas é investir na estabilidade emocional dos nossos alunos e no respeito pelos professores. É criar um ambiente propício para formar cidadãos íntegros, conscientes e preparados para os desafios do nosso país. Recordo que a Brigada de Segurança Escolar foi relançada em 2023 em função do registro de vários episódios de violência configurados como crimes de ofensa à integridade física envolvendo estudantes, na sua maioria adolescentes.
Um sismo de magnitude 4.5 na escala de Richter, de classe moderado, foi detectado no município do Capelongo, na Huila, pelas estações sísmicas da Rede Nacional. Segundo a INAMET, o fenómeno teve lugar hoje às 4 horas locais e, de acordo com dados disponíveis até ao momento, o abalo sísmico não causou danos humanos e nem materiais. 16 tripulantes e 8 embarcações artesanais foram apreendidas pela Unidade Fiscal Marítima por navegarem próximo às plataformas petrolíferas, mais de 100 milhas náuticas. É que existe o risco de incêndio devido aos meios que são levados à pesca, como fogareiros, geradores, entre outros. Os pescadores foram detidos em flagrante delito, segundo Mateus Rodrigues, a exercerem atividade pescatória próximo das plataformas petrolíferas, o que poderia causar males catastróficos. Com os tripulantes foram apreendidos vários meios como os fogareiros, fogão, geradores, entre outros utensílios à sua disposição. Uma informação importante a reiterar é o facto de as embarcações artesanais que foram aqui apreendidas, elas têm uma licença que lhes permite pescar entre 4 e 8 milhas náuticas. Portanto, elas foram encontradas a pescar no perímetro das sondas e plataformas petrolíferas, que é a 90 e 100 milhas náuticas. Portanto, nesse perímetro, eles não só correm risco à sua vida e às suas embarcações, porque as embarcações não têm capacidade de navegar a esse alto mar. Então, eles também, para além disso, levam nas suas embarcações geradores, levam holofotes e levam fogareiros onde cozinham. Portanto, eles cozinham, para ter uma ideia, no perímetro das sondas. A termos um incidente ali, um incêndio, nós podemos ter danos ou prejuízos catastróficos à nossa economia. O dirigente diz que os marinheiros estavam apenas credenciados para navegar de 4 a 8 milhas náuticas da costa, mas os mesmos desobedeceram às autoridades e trafegavam a cerca de 100 milhas náuticas próximas às plataformas petrolíferas, alegando abundância do pescado, e o crime que lhes será imputado será de desobediência. O crime que se lhes imputa é desobediência, pelo facto de terem violado o perímetro das sondas. Sabemos que, do ponto de vista legal, só é permitido circular até 1000 metros das sondas, e eles estavam amarrados nas sondas, criando o perigo que aqui já referimos. Portanto, nós queremos a sensibilidade da sociedade, no sentido de continuar a denunciar esses atos, e também da imprensa, no sentido de consciencializarmos as pessoas do perigo que se está a correr ao colocar embarcações nessas condições a pescar junto das plataformas petrolíferas e das sondas. Bom, eles alegam que lá existe mais pescado, mas não é verdade. Tecnicamente não é verdade. Tecnicamente o pescado existe em abundância, mas só que eles ali querem encontrar uma facilidade, que é o facto de ter as sondas ancoradas e ali encontrarem alguma facilidade, repito, no sentido de pescar, mas não é verdade. Existe pescado nos nossos mares e eles podem muito bem realizar a atividade fora dali. Aliás, eles não são a maioria, são apenas alguns. Existem milhares de pescadores nos nossos mares que pescam e não vão às sondas. O responsável da Polícia Fiscal diz que vão continuar com as suas ações para se evitar que situações catastróficas aconteçam. Veja no próximo bloco o desporto no país, com destaque para a Taça de Angola, e ainda hoje a subida do dólar movida pelos relatórios de emprego e do PIB americano. Eu volto a seguir, não saia daí. Até já. Bem-vindos à segunda parte. O PIB dos Estados Unidos reduziu 0,3% no primeiro trimestre, prejudicado pela enxurrada de produtos importados por empresas ansiosas para evitar custos mais altos com o tarifaço de Donald Trump. Por causa disso, o custo do dólar subiu em muitos países esta semana. Economistas consultados pela Reuters previam que o PIB aumentaria num ritmo de 0,3% no período de janeiro a março, mas a pesquisa foi concluída antes dos dados de déficit comercial de bens na terça, que atingiu um recorde histórico em março, com empresários a antecipar as importações. Em comparação, a economia americana cresceu num ritmo de 2,4% no quarto trimestre,
Já o índice de preços do consumidor, o favorito do Banco Central dos Estados Unidos da América para tomada de decisão sobre juros, subiu a 3,6% na janela anual, informou o Departamento de Comércio. O indicador havia subido 2,4% no trimestre anterior, considerando apenas o núcleo do preço do consumidor, que descarta preços de alimentos e energia. A alta foi de 3,5% no primeiro trimestre, contra 2,6% do trimestre anterior. Por fim, o Relatório Nacional de Emprego americano, que mostra a criação de vagas de emprego no setor privado dos Estados Unidos da América, também desacelerou mais do que o esperado em abril. Foram abertos 62 mil postos de trabalho neste mês, após um ganho de 147 mil em março. Economistas consultados pela Reuters previam 115 mil vagas de emprego criadas, depois de um ganho de 155 mil relatado antes da previsão para março. A apresentação destes resultados deixou mais caro o preço do dólar em muitos países e fez cair o valor de muitas bolsas internacionais. Na China, o presidente Xi Jinping pediu ações para se ajustar às mudanças no ambiente internacional, enquanto o país elabora planos econômicos para os próximos 5 anos. A informação é da agência estatal Xinhua. Os especialistas são unânimes ao afirmar que a economia angolana registrou grandes avanços nos últimos 50 anos. Mas dizem que o país ainda tem grandes desafios, tais como o do desemprego, controlar a inflação e diminuir a dependência das importações. Apontam também a melhoria do ambiente de negócios e investimentos na capacitação profissional como uma das medidas para o crescimento robusto da economia em Angola. Especialistas afirmam que nos últimos 50 anos a economia angolana registrou avanços, mas também afirmam ter havido alguns recuos pressionados pelo declínio do preço do petróleo, como afirma o economista Cristóvão Manuel. Após 2012, atingimos um boom muito grande em 2014, quando se registrou o pico a nível do setor petrolífero, onde Angola foi das economias que mais cresceu, acima de 10%, criando um clima, um ambiente econômico muito favorável, com acesso a emprego, onde a economia estava estável. Depois registrou algum recuo, fruto, por exemplo, do declínio do preço do petróleo, mas Angola conseguiu reerguer-se no sentido de incluir ou de incutir na população, por exemplo, a ideia de que temos que investir na diversificação econômica. O especialista aponta o aumento da empregabilidade como um dos grandes desafios, já que a economia não cresce a um ritmo acelerado. No quesito dos recuos, podemos falar, por exemplo, dos desafios que Angola tem com relação ao aumento da empregabilidade. Temos ainda um desemprego que no entanto, preocupa o executivo. Os jovens precisam trabalhar e às vezes não têm tido maior oportunidade, porque a economia também não cresce a um ritmo que permite gerar emprego para os jovens. Nesse quesito precisamos trabalhar mais. Os níveis de inflações, por exemplo, também precisamos controlar isso, porque vai um impacto direto no bolso do cidadão, que sente todos os dias a subida de preço e a oscilação no mercado cambial, mas estamos em crer que foram feitos progressos nesse sentido. Já o economista Pedro Coassa diz que, apesar do caminho que o país tem de fazer para ter uma economia robusta, diminuir a dependência das importações e diversificar a produção é o caminho certo. Verifica-se também que aos poucos o país vai, portanto, caminhando para o processo de diversificação produtiva, no que toca fundamentalmente, não é, ao aumento da participação relativa, não é, do setor industrial na composição setorial do PIB. É claro que existe um caminho longo pela frente, mas já se verifica alguns sinais de algum tempo a esta parte. Coassa aponta também a melhoria do ambiente de negócios e a capacitação profissional como fatores fundamentais para o crescimento econômico. Agora, para se conseguir este processo, é necessário um conjunto de políticas que possam, primeiro, criar um ambiente de negócios que facilite o empresário e também o consumidor. O ambiente de negócios desempenha um papel muito importante na medida em que é o que determina, portanto, a atividade empresarial.
Por outro lado, é necessário que Angola, já que a industrialização é um fator de longo prazo, é necessário que Angola invista fortemente também na capacitação profissional. Na medida em que o país vai se industrializando, há uma tendência de atrair também o capital estrangeiro, tanto em termos financeiros quanto fundamentalmente em termos produtivos. Só que este processo exige que o país disponha de uma mão de obra altamente qualificada para poder fazer frente à demanda que a economia vai apresentando à medida que vai avançando na sua trajetória de desenvolvimento. Taça de Angola. Conheça os 2 apurados de hoje para as meias finais. Em destaque. E já estamos na página desportiva. No Estádio Nacional 11 de Novembro, Petro de Luanda foi afastado da Taça de Angola pelo Sagrada Esperança, ao perder por 5-6. Na nova Catedral do Futebol Angolano, as 2 formações entraram para o recinto de jogo com os olhos postos nas meias finais da Taça de Angola. A jogar em casa, os tricolores tiveram a primeira iniciativa de jogo e nos minutos iniciais, no lance de bola parada, Vidinho rematou ao lado. O Petro carregava e desperdiçava as oportunidades que criava. Pedro Aparício, cara a cara com o guarda-redes do Sagrada, chutou para fora das 4 linhas. A formação vinda da província da Lunda Norte, desinibida, tentava contrariar as ofensivas do adversário, mas sem sucesso, pois aos 26 minutos, numa jogada coletiva, os campeões em título chegaram ao golo. Vanilson subiu mais alto que os defesas do Sagrada e abriu o placar. Antes do descanso, os tricolores queriam ampliar a vantagem, mas a verdade é que o marcador permaneceu em 1-0. Na segunda parte, os lundas lembraram-se do objetivo da prova, entraram motivados e cheios de vontade de mudar o texto. Mas foram os tricolores quem criavam as oportunidades claras de golo, porém não conseguiam concretizar. O Sagrada lutou, buscando o tento da igualdade numa jogada do lado esquerdo. Empatou a partida por intermédio de Moussa. Até ao apito final, as 2 formações procuravam desfazer o empate. Contudo, não aconteceu. E foi na marca dos 11 metros que os diamantíferos foram felizes ao converterem 6 golos contra 5 dos tricolores. Nas reações, o treinador adjunto do Sagrada Esperança, António Lebo, mostrou-se satisfeito pela vitória alcançada. É motivo de alegria, mas nós estamos satisfeitos mais uma vez com certos jogadores nossos. E tivemos 2 partes diferentes. Na segunda parte tivemos que alterar a nossa equipa, logo fizemos substituição de 3 jogadores e nós vimos outra atitude do Sagrada Esperança na segunda parte. E conseguimos empatar o jogo, levamos o jogo até os penais, aí é Totoloto, a sorte nos sorriu e ganhamos o jogo. Por sua vez, Ricardo Cheu, treinador do Petro de Luanda, argumentou que o seu adversário foi mais competente na marca dos 11 metros. Numa eliminatória que podia ficar resolvida na primeira parte, fomos claramente melhores na primeira parte. Acho que aos 20 minutos podíamos estar a ganhar claramente por 3-4-0, com tantas oportunidades claras que tivemos. O Sagrada teve apenas uma oportunidade num lance de bola parada, em que após uma segunda bola, uma distração nossa, poderia ter feito o golo, mas eu acho que podíamos ter resolvido até ao intervalo. Depois nos penaltis, eu não acredito que tenha sido a lotaria, acredito muito em competência, aí foram mais competentes os jogadores do Sagrada. Com esta vitória, o Sagrada Esperança vai defrontar o 1º de agosto nas meias finais da Taça de Angola, no próximo dia 14 de maio. E o 1º de agosto está nas meias finais da Taça de Angola, após derrotar o 1º de maio de Benguela por 2-0. 8 meses depois, o estádio França Andalo voltou a receber uma partida de futebol, desta vez para os quartos de final da Taça de Angola, entre velhos conhecidos, num clássico adormecido do futebol nacional, num lado o 1º de agosto e no outro o 1º de maio de Benguela. A formação da Rua Domingos do O foi a mais ousada no primeiro tempo, buscando sempre o caminho para o golo, mas sem sucesso. 0-0 foi o resultado ao intervalo. No segundo tempo, o 1º de agosto esteve mais ousado e fez o primeiro golo da partida por intermédio de César Cangue, aos 58 minutos, ao finalizar com classe, depois do passe de Caleb Yandá. O segundo tento dos militares foi de Agnaldo, ao aproveitar o mal alívio do guarda-redes do 1º de maio aos 71 minutos. 2-0 foi o resultado final. O treinador do conjunto militar, Felipe Nzanza, afirmou que o seu conjunto cumpriu com o objetivo traçado. Esse foi o objetivo. Não foi fácil. O Fredenot tinha uma boa equipa do 1º de maio. E nós, no nosso lado, tentamos mudar um pouco a equipa para dar mais frescura, mas no primeiro tempo não deu.
fez alguma substituição que deu efeito, no segundo tempo conseguimos marcar. Eu penso que o objetivo era passar do eliminatório, penso que passamos bem. Já Antônio Coimbra, técnico do 1º de Maio de Benguela, atirou-se contra a equipa de arbitragem. O primeiro mas fez o suficiente para ganhar o jogo e eu vou voltar a repetir. Precisamos urgentemente de VAR. O resto tira nossas relações. Com o triunfo, o 1º de agosto está nas meias finais da Taça de Angola em futebol. E o Campeonato Nacional de Atletismo em Pista arranca nesta quinta-feira no Lubango, nas categorias de juvenis e juniores. 300 atletas de Luanda, Bian, Namibe, Uambo garante que todas as condições estão criadas para a realização e êxito do evento. A prova vai contar com todas as especialidades de corrida e também técnicas. Para este Nacional de Juvenis Júniores, que começa dia 1, vai até dia 4, teremos uma previsão de 300 atletas inscritos. As províncias vêm Luanda, Kwanza Sul, Uambo, Bié, Namibe e nós como os anfitriões. A corrida é 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000 e 10.000. Depois temos o 100 feminino de barreira, o 110 masculino barreira e os lançamentos, peso, dardo, disco e teremos também o triplo salto, o salto de comprimento e vai se encerrar com a estafeta 4x100 e 4x400. A organização espera que o campeonato atinja um grande nível competitivo, já que estão confirmadas as principais forças do atletismo nacional que devem disputar a conquista do título. De acordo com Augusto Seco, a expectativa é que pelo menos um recorde nacional seja batido durante o campeonato. Nós esperamos uma boa competição e digo mesmo que é uma expectativa boa e espero que venha se bater talvez um recorde. No próximo bloco, lançado o Prémio Nacional de Ciência e Inovação e mais as notícias além das nossas fronteiras. Não saia daí, eu volto a seguir. Até já. Bem-vindos à terceira e última parte do jornal. O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação realizou nesta quarta-feira o lançamento oficial da segunda edição do Prémio Nacional de Ciência e Inovação 2025. O prémio é de natureza simbólica e material, representando um ato de homenagem pública aos investigadores, científicos, inventores e também inovadores. Reconhecer a contribuição dos investigadores científicos, inventores e inovadores nas áreas de ciência e tecnologia para o desenvolvimento de Angola em todos os domínios do saber é o objetivo do Prémio Nacional de Ciência e Inovação. De acordo com a Secretária de Estado para a Ciência, Tecnologia e Inovação, Alice de Seita, o prémio visa incentivar jovens e mulheres na investigação científica e despertar a criatividade. Nesta edição, vimos não apenas o reconhecimento de trabalhos excepcionais, mas também o fortalecimento da ligação entre a ciência e os desafios enfrentados pela sociedade. O prémio revelou-se uma ferramenta poderosa para estimular a criatividade e o esforço científico, promovendo o diálogo entre o setor académico e o setor produtivo, além de incentivar a participação de jovens e de mulheres na investigação. Por meio de iniciativas como o Prémio Nacional de Ciência e Inovação, apoiamos os nossos investigadores com oportunidades de capacitação e inovação, reflete as conquistas e aspirações de um país que reconhece o papel central da ciência e da inovação em sua soberania e desenvolvimento. O Prémio Nacional de Ciência e Tecnologia, lançado esta quarta-feira, integra 8 categorias diferentes e cada categoria terá 3 vencedores, de acordo com o coordenador da comissão organizadora, Mário Fresta. Mário Fresta descreve os critérios da avaliação das candidaturas. Essas categorias são Prémio Nacional de Ciência, Prémio Nacional de Inovação, Prémio Nacional de Invenção, Prémio Nacional de Carreira, Prémio Nacional Mulher Cientista e 3 prémios destinados especificamente ao público jovem, que são o Prémio Nacional Jovem Cientista, Prémio Nacional Jovem Inovador e Prémio Nacional Jovem Inventor.
A submissão das categorias começa no dia 3 de julho deste ano e termina às 12 horas do dia 3 de agosto também deste ano. Portanto, é um período de um mês para a submissão de categorias. Agora estamos no último dia de abril, não é? Portanto, há um período ainda de 2 meses disponível para que os interessados possam preparar, reunir a documentação e organizar uma candidatura de sucesso. Não são recebidas candidaturas antes deste período, nem são recebidas candidaturas depois deste período. O Prémio Nacional de Ciência e Inovação é da responsabilidade do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia. A qualidade científica e complexidade do trabalho, produto ou processo. Segundo, a originalidade do trabalho, produto ou processo. Terceiro, o caráter inovador do trabalho, produto ou processo. Quarto, por último, mas não menos importante, a relevância e o impacto científico, econômico, social ou ambiental do trabalho, produto ou processo. Da página internacional, o presidente da África do Sul anunciou a criação de uma comissão para apurar as possíveis tentativas de obstrução a investigações que datam do período do apartheid. O objetivo é garantir que os factos sejam verdadeiramente apurados. Com a comissão de inquérito criada para investigar possíveis tentativas de obstruir as investigações ou os processos de crimes que datam da era do apartheid, o presidente Cyril Ramaphosa está determinado a que os verdadeiros factos sejam apurados e que o assunto seja resolvido, de acordo com o comunicado divulgado pela presidência sul-africana. No documento emitido, a presidência refere que as alegações de pressões indevidas para atrasar ou obstruir investigações ou ações penais relativas a crimes que datam da era do apartheid persistiram durante as administrações anteriores. No início deste ano, 25 famílias de vítimas e sobreviventes de crimes cometidos pelo governo durante o apartheid lançaram uma ação judicial contra o governo sul-africano, o qual acusaram de falha grosseira na investigação, exigiram uma comissão de inquérito independente e pública sobre a interferência política que levou ao enterro de várias centenas de crimes graves, exigência não negada por Cyril Ramaphosa. A Comissão Europeia anunciou hoje que está a mobilizar 910 milhões de euros do Fundo Europeu de Defesa para reforçar a indústria da União Europeia. Segundo a agência Lusa, a mobilização é em investimentos pan-europeus de defesa, também abertos à Ucrânia. A instituição refere em comunicado que os investimentos visam colmatar as principais lacunas de capacidade, como a mobilidade das forças e a defesa contra drones, através da inovação e da colaboração entre a ciência e a indústria europeias. Dos 910 milhões, 539 milhões de euros são destinados à capacidade de colaboração e projetos de desenvolvimento e 369 milhões à defesa em colaboração e investigação para enfrentar ameaças emergentes. 133 cardeais devem votar no conclave papal, no qual será eleito o Papa número 267 da história da Igreja e cujo início está marcado para o dia 7 de maio. O dado foi avançado pelo Vaticano, que fez hoje esclarecimentos sobre o número de votantes no conclave para a escolha do sucessor do Papa Francisco, que faleceu na segunda-feira, 21 de abril. O Vaticano esclarece que o colégio cardinalício tem hoje 252 membros, dos quais 133 vão votar no conclave. Segundo uma nota emitida pela Santa Sé, a congregação observou que a sua santidade, o Papa Francisco, ao criar o número de cardeais superior a 120, como estabelecido pelo número 33 da Constituição Apostólica Universis Dominici Gregis de São João Paulo II, de 22 de fevereiro de 1996. Um livro branco sobre a origem da pandemia da Covid-19 foi publicado nesta quarta-feira pelo Conselho de Estado da China. No manual, o gigante asiático defende a transparência de Pequim e sugere que o vírus pode ter surgido mais cedo nos Estados Unidos da América. Divulgada pela imprensa estatal chinesa, a publicação inclui 2 capítulos dedicados às contribuições da China para o estudo da origem do SARS-CoV-2
e para a luta global contra a pandemia, e um terceiro centrado na resposta mal gerida dos Estados Unidos da América à crise sanitária, sobretudo nos primeiros meses. Pequim alega ter cooperado com a Organização Mundial da Saúde no estudo das origens do vírus, com um forte sentido de responsabilidade global e transparência, e criticou no relatório os Estados Unidos como um elo fraco na governação global da saúde. No documento citam-se ainda vários estudos que descartam a hipótese de a cidade de Wuhan, onde o SARS-CoV-2 foi inicialmente detectado, ter sido a origem do vírus, considerando extremamente improvável que este tenha escapado de um laboratório local. Washington é acusada por Pequim de estigmatizar a China, fazendo dela um bode expiatório e de tentar desviar atenções ao politizar a questão da origem do vírus. No documento alega-se também que há indícios de uma possível circulação do vírus nos Estados Unidos da América antes da sua detecção oficial em Wuhan. Entre os indícios são mencionados surtos de pneumonia e gripe em vários estados norte-americanos em 2019, casos de doenças pulmonares associadas ao uso de cigarros eletrónicos, estudos serológicos realizados por instituições dos Estados Unidos da América e incidentes documentados entre 2006 e 2020 em laboratórios que manipulam coronavírus e outros agentes patogénicos. A publicação do livro surge quase 5 meses depois de a OMS, no 5º aniversário do início da pandemia, ter renovado o apelo a uma maior transparência relativamente à origem da doença. Entretanto, os especialistas reconhecem que todas as hipóteses continuam em aberto, incluindo a de uma eventual fuga laboratorial ou a hipótese de uma transmissão do vírus para humanos e a partir de outras espécies animais. Encerrou nesta quarta-feira, no município de Ojenda, aqui em Luanda, a Jornada Abril Jovem 2025, com o desporto comunitário a ser um dos principais pontos de atração do ato que teve início no último dia 10 de abril deste ano, na província do Ix. O campo da Terra Vermelha no bairro Ngola Quiluães, no município do Ojenda, em Luanda, foi o palco escolhido para o encerramento da Jornada Abril Jovem 2025. Os jovens luandenses, e não só, acorreram em massa ao espaço escolhido para o devido fecho do mês que celebra a bravura da juventude angolana em memória de Ojenda. A Jornada Abril Jovem decorreu em todo o país com várias atividades culturais, desportivas, acadêmicas e solidárias. Daí, o número 1 da JMPLA, Justino Capapinha, ter feito um balanço positivo desta edição da Jornada Abril Jovem. O balanço é positivo na medida em que, como disse, foi possível mobilizar e engajar toda a juventude do nosso país e dizer mesmo que, por ocasião da Jornada Abril Jovem, conseguimos ingressar novos cidadãos, agora militantes, na JMPLA. Estou-vos a falar num número que ronda cerca de mais de 53 mil novos militantes. Conseguimos numa campanha massiva de ingresso que decorreu em simultâneo com a Jornada Abril Jovem 2025. Realizamos imensas atividades de caráter multidisciplinares, desde atividades de solidariedade, políticas, culturais, académicas, recreativas e outras no sentido de engajar a juventude nesse espírito de bravura que foi do nosso patrono, José Mendes Carvalho, Ojenda. O primeiro secretário nacional da JMPLA, Justino Capapinha, sublinhou ainda que a Jornada Abril Jovem 2025 terminou, porém, o compromisso do seu partido com o desenvolvimento da força motriz da sociedade angolana e do desporto comunitário hão de continuar em todos os aspectos. A massificação do desporto na comunidade continua a ser a nossa aposta, como disse, porque engaja a juventude em atividades saudáveis que promovam bem-estar, promovam saúde, mas sobretudo que ocupem de forma positiva os tempos livres do jovem. Pela prática do desporto nós conseguimos também retirar às vezes alguns jovens que ainda insistem em enverdar por caminhos menos bons. Mesmo depois da jornada vamos continuar a caminhar no sentido de continuarmos a buscar talento em vários domínios para que a nossa juventude continue a afirmar-se cada vez mais no plano econômico e social. O administrador municipal de Ojenda, José Oliveira, agradeceu. É dedicado ao patrono da nossa juventude, que é o nosso grande comandante Ojenda. Portanto, parabenizar e agradecer ao Secretariado Nacional da JMPLA por pensar em nós e fazer esse encerramento aqui.
Na partida desportiva que encerrou as festividades do mês da juventude angolana, os amigos da JMPLA venceram os amigos do Porto Pesqueiro por 1-0. A taça foi entregue à equipa vencedora pelo primeiro secretário nacional da JMPLA, Justino Capapinha. E acontece neste momento a gala do Prémio Nacional da Juventude. Vale lembrar que na segunda-feira foi apresentada a lista dos vencedores. Os vencedores das diferentes categorias vão receber o prémio de até 1,5 milhão de kwanzas e é para a gala que vamos estender o nosso sinal agora ao encontro do Horácio Bapolo. Horácio, boa noite. Viva, muito boa noite aqui na Santos, boa noite especial aos nossos telespectadores. Já começou esta gala da segunda edição do Prémio Nacional da Juventude, que acontece aqui no Futungo de Belas. Já rapidamente vou à conversa com o diretor nacional da Juventude, José Mateus. Muito boa noite, esta é a segunda edição. Quantas categorias vão premiar esta noite? Muito boa noite, de facto estamos hoje a celebrar a segunda edição do Prémio Nacional da Juventude, que é de resto uma oportunidade de se reconhecer publicamente a excelência, o mérito da dedicação da juventude angolana. Portanto, 8 são as categorias que serão hoje aqui homenageadas e tornadas públicas os seus vencedores, desde o empreendedorismo juvenil, o empresariado, associativismo e voluntariado, superação na comunidade, cultura e artes, desporto, ciência, ensino e inovação. Portanto, estas compõem as 8 categorias do Prémio Nacional da Juventude, que de resto constituem os principais trabalhos dos jovens desenvolvidos do ano 2024 até a presente data. E se realiza hoje, então, que marca igualmente o encerramento da Jornada do Jovem, que este ano foi vivido sob o lema "Por uma juventude desenvolvida, valorizemos as conquistas alcançadas". Portanto, de 1 a 30 de abril, os jovens em todo o país estiveram mobilizados para promover atividades que visam o desenvolvimento integral da juventude. E hoje é o culminar dessa longa jornada, onde serão então aqui reconhecidos publicamente os jovens cujas iniciativas, projetos têm impactado positivamente as suas comunidades e o que de alguma forma merecem ser reconhecidos publicamente, igualmente como uma forma então de promover as boas práticas no seio da nossa juventude. Como é que foi escolher esses jovens? Como é que chegaram à conclusão de indicar os jovens vencedores para esta noite? O prémio é regido com base no decreto presidencial número 190/20 de 29 de julho, que estabelece os critérios para a seleção e diríamos assim, indicação dos vencedores. Portanto, como dizíamos, as 8 categorias estão previamente definidas nesse decreto, nesse regulamento. Foi constituída uma mesa de jurados para essa edição, composta por 10 membros, e é presidida pela doutora Ruth Michins, enquanto presidente da mesa, e fazem parte, então, vários outros membros de vários departamentos ministeriais, bem como de vários outros setores da vida pública ou da vida social. Os jovens submeteram as suas candidaturas de forma presencial e de forma virtual, através da plataforma criada para o efeito, que era o www.pnj.gov.ao, submeteram as suas atividades, submeteram os seus projetos, submeteram a identidade, diríamos assim, visual também dessas iniciativas, e o júri teve ali um período de mais ou menos 6 meses para poder visitar as obras dos jovens, visitar os seus projetos, e em sede própria, em sede do próprio júri, então, foram definidos 3 finalistas para cada categoria. E hoje serão então conhecidos o vencedor de cada categoria. Relativamente aos prêmios, o decreto estabelece que para o vencedor de cada categoria recebe uma quantia monetária de 1.500.000 kwanzas, um troféu e um certificado. Para esta edição, igualmente, se juntaram alguns parceiros, algumas instituições que quiseram também aqui mostrar o seu compromisso com a juventude angolana, quanto mais não seja pelo fato de estarmos também a comemorar os 50 anos da nossa independência. Muito obrigado, José Mateus, diretor nacional da Juventude. Aqui nesta segunda edição da Gala da Juventude, já começou mesmo esta gala. Estão aqui representadas várias entidades, nomeadamente o Ministro da Juventude e Desportos, está também o Ministro de Estado da Casa Civil, Adão de Almeida, está ali também o Ministro do Território
a ministra do MAPES, Teresa Dias, está também o vice-governador de Luanda, Manuel Gonçalves. Nesta altura atua a banda de Capoçoca. Estão aqui representadas várias entidades nesta segunda edição da gala do Prémio Nacional da Juventude. Nós ficamos por aqui, sendo que outros detalhes nós prometemos trazer nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa noite. Boa noite, Horácio. Obrigada por estas informações. Hoje ficamos por aqui. Amanhã mais Girassol Jornal às 19h45. Fique bem. Boa noite.